Por que a arte de Jujutsu Kaisen parece tão diferente? É inegável que o estilo artístico é um tópico importante para qualquer leitor de mangá, e para os leitores de Jujutsu Kaisen isso não seria diferente. É fato que o estilo de arte de Jujutsu passou por diversas transformações substanciais ao decorrer do tempo, e isso levanta dois questionamentos importantes. Que tipo de mudanças foram essas e de qual maneira impactaram a aparência e a atmosfera global da obra? Bom, ao decorrer do tempo, diversas alterações foram identificadas, e categorizá-las de maneira clara não é uma tarefa fácil. O próprio GG Akutami até recorre a técnicas mais antigas em alguns momentos. Para sistematizar essas mudanças de maneira fácil de recordar, eu fiz uma análise detalhada de toda a obra, e nessa análise foi possível identificar 5 fases distintas no estilo artístico de Jujutsu Kaisen desde o seu início. Então já se ajeita aí na cadeira e se prepare que hoje nós vamos passar por todas essas fases e entendê-las bem direitinho, beleza? Vamos nessa! O primeiro estágio é no volume 0 de Jujutsu, que, como você pode imaginar, é o estágio do estilo de arte de Jujutsu que começa e termina no volume 0. Algumas pessoas podem dizer até que é possível pular essa parte da discussão e começar com o volume 1, mas vocês vão ver que há muitas mudanças mesmo no curto intervalo entre o Jujutsu 0 e o Jujutsu volume 1. Uma coisa que se destaca imediatamente é o traço espesso. Quando digo traço, estou me referindo aos contornos dos personagens. Enquanto o Jujutsu volume 1 adotaria um estilo mais áspero, o Jujutsu 0 consiste em muitos mais contornos pretos espessos, refletindo o desenvolvimento do estilo de arte de GG Akutami e dando uma espécie de vibe webtoon ao longo do volume. As características faciais também se destacam muito, bocas, olhos e especialmente os narizes. Há painéis em que o nariz de um personagem ocupa metade do rosto. Também há muitos detalhes nas características faciais. Um detalhe que pode ser observado são como os dentes dos personagens são contornados individualmente, ao contrário do estilo do anime mais convencional, em que os personagens têm apenas 2 dentes grandes. Essa ênfase em detalhes dá a Jujutsu Kaisen 0 uma tonalidade mais realista do que nos estágios seguintes. Ao mesmo tempo, existem comparativamente mais painéis com fundos brancos ou sem detalhes. Jujutsu Kaisen é conhecido por sua abordagem áspera ao sombreamento, mas Jujutsu Kaisen 0 dá uma boa quantidade de sombreamento celular convencional. Vale a pena mencionar que Jujutsu 0 também carece do painel dinâmico pelo qual a série se tornaria famosa mais tarde. É principalmente um desenho de painéis tradicional. No geral, o estilo de arte de Jujutsu 0 parece um tanto genérico, especialmente quando comparamos ao resto dos volumes. Porém, neste ponto, obtemos uma das características definitivas da obra. Os personagens têm uma aparência distinta, principalmente devido à composição poligonal deles, isso é fato. Mas os personagens também são compostos por muitos ângulos pontiagudos, em oposição ao estilo de anime mais tradicional que prefere arredondar os personagens. E por conta disso que os personagens de Jujutsu 0 são bastante arredondados. Basta comparar Geto de Jujutsu Kaisen 0 com o Geto dos outros volumes, porque isso mostra como Akutami conseguiu chegar a encontrar esse aspecto distintivo de seus designs de personagens. E nesse ponto vamos explorar como eles fazem isso no próximo estágio de Jujutsu. Antes de continuar, eu peço para que você deixe o seu like e se inscreva no canal, porque isso vai ajudar muito a esse vídeo chegar em mais gente. Manda para aquele amigo seu que lê muito mangá, que lê muito Jujutsu Kaisen e que talvez ele não tenha se atentado nessa mudança de estilo. Eu garanto que ele vai achar bem interessante. Continue assistindo o vídeo porque tem muito mais. Bem, o próximo estágio é o que eu chamo de Jujutsu Kaisen inicial, começando com o capítulo 1, obviamente, né? E terminando por volta do capítulo 83 ali. Esse estágio pode ser definido por algumas características, sendo a primeira delas as reações cômicas e rostos chibi. Havia muitos deles em Jujutsu Kaisen 0 também, mas há muito mais deles no Jujutsu 1 em diante. Especialmente com o Yuji. Yuji frequentemente terá apenas essas 2 linhas para os seus olhos. Ele fica parecido até com Tintin, e isso realmente reflete em seu personagem. Mas em geral, esses tipos de reações dão a Jujutsu Kaisen inicial um tom relativamente mais bobo. Isso é justamente por causa da transição para menos detalhes, ao contrário do 0, que tem muita aparência realista. O Jujutsu inicial deixa isso de lado e também tem muito menos sombreamento, tonificando os personagens e tornando eles muito mais simples em termos de cor. Em geral, há muito menos variação de tons de cinza, predominando o branco e o preto, com uma paleta simples de tons de cinza reservado para sombreamento e cenários. Mas uma forma de detalhe que é mais ou menos mantida está nos olhos. Os olhos ainda são um pouco detalhados,
no Jujutsu Kaisen inicial. Mesmo personagens femininos como Nobara, que principalmente tem um grande ponto preto em cada olho, tem algum detalhe. Vale notar também que nesse estágio os olhos raramente são fechados, então os contornos geralmente têm aberturas, fazendo com que se misturem nos rostos e dando aos personagens rostos mais planos. Também vale a pena notar que os olhos geralmente têm grandes brancos com pupilas e íris pequenas. É uma escolha artística que simplifica os personagens sem torná-los mais caricatos. Mas há duas mudanças que são provavelmente as mais importantes em Jujutsu Kaisen, e uma dessas é o contorno. O contorno é muito mais fino no Jujutsu inicial comparado ao Jujutsu Zero, afastando-se do estilo de quadrinhos mais tradicional e dando à série o olhar áspero e cônico. E é claro, é aqui que Akutami começa o seu show de diagramação, deixando os quadros e retângulos convencionais de lado. Isso é feito principalmente em lutas, que é o que vem a definir a obra, atingindo seu ápice nas lutas entre Gojo e Toji. E isso nos leva ao próximo estágio da arte de Jujutsu Kaisen, um estágio que eu simplesmente chamo de Shibuya. Obviamente, esse estágio ocorre durante o incidente de Shibuya. Não há muitas mudanças neste ponto. Na verdade, muitos podem até dizer que esse arco nem merece ser um estágio. No entanto, as mudanças são perceptíveis o suficiente para distinguir esse arco dos outros, e eu vou explicar agora o porquê. A primeira mudança que você pode notar é a falta de rosto chibi. Ainda há alguns painéis cômicos e fáceis de reações, mas os olhos Tintin de Yuji praticamente desaparecem, e você não tem muitos desses, o que é apropriado para o arco, né? Até porque é um arco de guerra. As características faciais também são bastante pequenas nesse arco. Por exemplo, os olhos, narizes e boca de um personagem geralmente não ocupam muito espaço quando a gente olha para a face dele. Na verdade, as bocas são muito mais discretas e muitas vezes são apenas uma linha reta simples. Os olhos, embora enormes, geralmente mantêm o mesmo nível de detalhes e podem variar dependendo do painel. Essas são as características definitivas deste arco. As duas próximas não são realmente restritas a Shibuya, mas Shibuya serve como um ponto de virada para elas. Os personagens já eram bastante poligonais no Jujutsu inicial, mas vale a pena notar que em Shibuya a redondeza está quase completamente ausente. Neste ponto, os personagens são praticamente compostos apenas por ângulos e formas pontiagudas, e oficialmente deixamos para trás os designs de personagens arredondados de Jujutsu Kaisen Zero. Em outras palavras, esse próximo estágio há mudanças, mas elas não se afastam muito do que acontece já em Shibuya. Uma coisa que vale a pena mencionar é a natureza bizarra dos designs de personagens. Akutami tem uma abordagem bastante convencional nos designs, isso a gente já sabe. E eu falo no sentido de quanto mais poder ou habilidades bizarras os personagens têm, mais estranho costuma ser seu design. Por exemplo, todos os estudantes parecem bastante normais, e em sua maioria tem cortes de cabelo e roupa bastante normais. Os vilões e as maldições têm designs de personagens mais estranhos, e os professores estão todos no meio desse balaio aí. Um ótimo exemplo disso é Kusakabe, introduzido no capítulo 83, um dos personagens mais normais entre os professores. Curiosamente, ele apenas não tem uma técnica inata, mas também se destaca por seu casaco longo e a sua katana. Com esse design, meio que o personagem diz: ó, eu sou um personagem de fundo, mas mesmo assim eu sou forte. O próximo estágio, também bastante intuitivo, é o que eu chamo de estágio pós-Shibuya. Esse estágio começa imediatamente após Shibuya, obviamente, e até onde eu posso dizer é o estágio final. Em outras palavras, é o estágio em que estamos agora. Imediatamente após Shibuya, há 3 mudanças significativas. A primeira delas é o traço, que fica muito mais áspero, mas também mais espesso. Como nós vimos aqui, no Jujutsu Kaisen inicial, embora o traço fosse áspero naquela época também, geralmente era muito fino. Aqui começa a consistir em muitas linhas pretas grossas, quase remanescentes de Jujutsu Kaisen Zero. Nesse ponto, outras características que retornam de Jujutsu Zero é o uso de mais características faciais. Por exemplo, você pode começar a ver mais detalhes nos dentes novamente, ao contrário do estilo mais usual, com personagens com apenas 2 dentes grandes, enfim, características mais perceptíveis aos olhos. E é interessante falar sobre os olhos, porque os olhos fazem parte da expressão dos personagens, e o artista tem que passar muito bem o que os personagens estão sentindo naquele momento, e isso através da expressão fica muito claro. Mas no caso de Jujutsu Kaisen, há muita variedade em termos de forma e detalhes do olho. Um exemplo que me vem à mente
é o Yuta no capítulo 178. Às vezes ele tem uma aparência bastante básica, apenas com um círculo com um ponto preto, outras vezes será o mesmo, exceto que os olhos são um pouquinho maiores, fazendo a pupila parecer mais dilatada, e então você tem este painel em que a forma do olho é bastante equilibrada, mas há claramente mais detalhes. Também vale a pena notar que os capítulos mais recentes, GG Akutami parece um pouco mais inclinado a desenhar olhos fechados, em oposição aos olhos abertos no início da obra. Agora, uma mudança que não lembra o Zero é a remoção do sombreamento. Digo isso como uma declaração geral, porque obviamente ainda há sombreamento, mas quanto mais nos afastamos de Shibuya, menos sombreamento de células podemos ver. No momento do arco em que estamos agora, os painéis estão quase preto e branco, com quase nenhum tom de cinza, e para isso pode haver várias razões, como por exemplo, pode ser uma maneira de economizar tempo de desenho, mas de qualquer forma isso se combina com outros aspectos de arte para dar uma estética muito mais plana do que antes. Porém, entre tudo isso há um ponto de equilíbrio. Por exemplo, se você olhar para o capítulo 246, notará uma diferença marcante na composição em comparação a antes. Os personagens ainda têm bordas pontiagudas, mas queixos e narizes estão mais arredondados em vez de poligonais. É uma mudança sutil, mas como eu disse, compensa o fato de que realmente não há muito sombreamento nos capítulos atuais. Nesse sentido, a gente pode começar a recapitular essa linha do tempo. Começamos com Jujutsu Zero, onde tínhamos muitos traços grossos e um estilo de arte mais convencional, com personagens mais detalhados e arredondados. Daí partimos para o volume 1 e é nessa fase que vemos a primeira mudança para longe dos tons de cinza e do sombreamento de células, puxado muito mais por preto e branco. E claro, é aqui que a diagramação começa a definir Jujutsu Kaisen. Em Shibuya, essas mudanças atingem o pico, e temos um estilo de arte quase completamente diferente dos dias de Jujutsu Kaisen Zero. Depois disso, no estágio pós-Shibuya, os personagens são ainda mais ásperos, quase sem sombreamento de células. E ao mesmo tempo começamos a ver o retorno de algumas características do Jujutsu Zero. Os personagens estão um pouco mais arredondados e embora o estilo de arte em geral seja muito mais plano, há muita atenção aos detalhes menores. Esta é a evolução do estilo de arte de Jujutsu Kaisen. Certamente não é tão drástica quanto em outras obras, mas quando você tira um tempo para olhar com carinho, fica claro que há muitas escolhas artísticas que Akutami fez ao longo de mais de 200 capítulos. Isso explica porque o estilo de arte parece tão diferente do que costumava ser antes, mas estranhamente também está usando técnicas desde o início. É uma direção que algumas pessoas odeiam, enquanto outras amam. Essas são as escolhas que vieram a definir a aparência e a sensação de Jujutsu Kaisen. Agora eu gostaria de saber o que você, isso mesmo, você, leitor de Jujutsu Kaisen, pensa sobre isso. E se por acaso você notou alguma outra mudança que eu não falei aqui, fica à vontade de falar aí nos comentários. E além disso, também comenta aí como você definiria a evolução do estilo de arte de Jujutsu Kaisen. E é claro, se você gosta de discussões como essa, deixa o seu like, porque aí eu vou saber que vocês gostaram e eu posso trazer mais sobre outros temas futuramente, beleza? O vídeo foi esse, espero que vocês fiquem bem aí. Esse vídeo está sendo gravado no meio do carnaval, tá uma folia danada aqui na rua, mas eu consegui me fechar aqui para não ter muito barulho e eu consegui gravar. E desculpa aí se saiu algum barulho de carro ou trio elétrico no fundo, mas enfim, é isso. Até o próximo vídeo, tchau!